O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 128. Pouca esperança. Filho volta para Vidadyumna. O rei disse: eu sou um rei chamado pelo nome de Vidadyumna. Minha fama se espalhou em todas as direções. Meu filho Buridyumna está perdido. É em busca dele que eu cheguei a esta floresta. Ó principais dos Brahmanas, aquela criança era meu único filho e, ó impecáveis, ele é muito jovem. Ele não pode, no entanto, ser achado aqui. Eu estou vagando por todos os lugares para encontrá-lo. Rishaba continuou. Depois que o rei tinha dito estas palavras, o asceta Tanu baixou sua cabeça. Ele permaneceu perfeitamente silencioso, sem proferir uma única palavra em resposta. No passado aquele Brahmana não tinha sido muito honrado pelo rei. Desapontado, ó monarca, ele tinha por aquela razão praticado penitências rígidas por um longo tempo, resolvendo em sua mente que ele nunca deveria aceitar nada em doação de reis ou membros de alguma outra classe. E ele disse a si mesmo: a esperança agita todos os homens da inteligência superficial. Eu expulsarei a esperança da minha mente. Tal tinha sido sua determinação. Vidadyumna mais uma vez questionou aquele principal dos ascetas nestas palavras. O rei disse: qual é a medida da finura da esperança? O que sobre a terra é de aquisição extremamente difícil. Diga-me isto, ó santo, pois tu conheces bem moralidade e o lucro. Rishaba continuou, lembrando-se de todos os incidentes passados acerca de sua própria desconsideração nas mãos do rei e chamando-os de volta à recordação do rei também. Aquele Brahmana santo de corpo emaciado se dirigiu ao rei e disse as seguintes palavras. O sábio disse: não há nada, ó rei, que iguale a esperança em delgadeza. Eu apelei a muitos reis e descobri que nada é de aquisição tão difícil quanto uma imagem que a esperança coloca diante da mente. O rei disse: pelas tuas palavras, ó Brahmana, eu entendo o que é tênue e o que não é. Isto é, a esperança é tênue, enquanto as coisas não ligadas com a esperança são o oposto. Eu entendo também quão difícil de aquisição são as imagens colocadas pela esperança diante da mente. Eu considero estas tuas palavras como declarações de Shruti. Ó tu de grande sabedoria, uma dúvida, no entanto, surgiu na minha mente. Cabe a ti, ó sábio, me explicar em detalhes o que eu te pergunto. O que é mais fino do que o teu corpo? Diga-me isto, ó santo, se, é claro, ó o melhor dos sábios, o tópico for um que possa ser discorrido sem impropriedades. O sábio emaciado disse: o requerente satisfeito é extremamente difícil de se encontrar. Talvez não haja ninguém assim no mundo. Uma coisa ainda mais rara, ó majestade, é a pessoa que nunca desrespeita um suplicante. A esperança que depende de tais pessoas que, depois de pronunciarem suas promessas, não fazem o bem para outros segundo o melhor que podem de acordo com o que os requerentes merecem, é mais fina até do que o meu corpo. Tais pessoas devem sempre ser suspeitadas. Contudo há homens que esperam por coisas boas deles. Tal esperança, o sábio diz, é mais fina do que seu corpo fino. A esperança que se baseia em um homem ingrato, ou em um que é cruel, ou um que é indolente, ou um que prejudica outros, é até mais fina do que o meu corpo. A esperança nutrida por um pai que só tem um filho, de ver mais uma vez aquele filho depois de ele estar perdido ou desaparecido, é mais fina até do que o meu corpo. A esperança que mulheres idosas nutrem de ter filhos, ó rei, e que é nutrida por homens ricos, é até mais fina do que o meu corpo. A esperança que nasce de repente nos corações de moças crescidas de se casarem quando elas ouvem alguém somente falar disto em sua presença, é mais fina até do que o meu corpo. Ouvindo estas palavras, ó monarca, o rei Vidadyumna, e as damas de sua família, se prostraram perante aquele touro entre brahmanas e tocaram seus pés com suas cabeças inclinadas. O rei disse: eu suplico tua graça, ó santo. Eu desejo encontrar meu filho. O que tu disseste, ó o melhor dos Brahmanas, é muito verdadeiro. Não há dúvida da verdade das tuas declarações. Rishaba continuou: o santo Tanu, aquela principal das pessoas virtuosas, sorrindo, fez, por meio de seu conhecimento e suas penitências, o filho do rei ser levado àquele local. Tendo feito o príncipe ser levado lá, o sábio repreendeu o rei seu pai, por seu desrespeito nos tempos passados. Aquela principal das pessoas virtuosas então se mostrou como o Deus da justiça.
De fato, tendo mostrado sua própria forma maravilhosa e celestial, ele entrou em uma floresta adjacente, com o coração livre de ira e de desejo de vingança. Eu vi tudo isso, ó rei, e ouvi as palavras que eu disse. Abandone tua esperança, que é até mais tênue do que alguma daquelas que o sábio indicou. Bhishma continuou assim endereçado, ó monarca, por Rishaba de grande alma. O rei Sumitra rapidamente rejeitou a esperança que estava em seu coração e que era mais fraca do que algum dos tipos de esperança indicados pelo Rishi Emaciado. Tu também, ó filho de Kunti, ouvindo estas minhas palavras, fique calmo e sereno como Imavati. Dominado pela angústia ao pensar na matança em batalha, tu me questionaste e ouviste minha resposta. Tendo-a ouvido, ó monarca, cabe a ti dissipar esses teus remorsos. Capítulo 129. Moralidade. Yudhishthira disse, como alguém que bebe néctar, eu nunca estou saciado por te escutar enquanto tu falas. Como uma pessoa possuidora de conhecimento do eu, nunca está saciada com a meditação, assim mesmo eu nunca fico saciado por te escutar. Portanto, ó avô, fale mais uma vez sobre moralidade. Eu nunca fico saciado ao beber o néctar dos teus discursos sobre moralidade. Bhishma disse, sobre isto é citada a antiga narrativa da conversa entre Gotama e o ilustre Yama. Gotama possuía um grande retiro, nas colinas Paripatra. Escute quantos anos ele morou naquela residência. Por 60.000 anos aquele sábio passou por austeridades ascéticas naquele retiro. Um dia, o regente do mundo, Yama, ó tigre entre homens, foi até aquele grande sábio de alma purificada enquanto ele estava empenhado nas austeridades mais severas. Yama viu o grande asceta Gotama de penitências rígidas. O sábio regenerado, compreendendo que era Yama que tinha chegado, rapidamente o saudou e ficou com as mãos unidas em uma atitude atenta, esperando por suas ordens. O nobre Dharma, vendo aquele touro entre brahmanas, devidamente o saudou em retorno e dirigindo-se a ele perguntou o que podia fazer por ele. Gotama disse, por fazer quais atos uma pessoa se livra da dívida que tem para com a mãe e o pai? Como também alguém consegue alcançar regiões de pura felicidade que são tão difíceis de alcançar? Yama disse, dedicando-se ao dever da veracidade, e praticando pureza e penitências uma pessoa deve incessantemente venerar seu pai e mãe. Deve-se também realizar sacrifícios de cavalo com presentes em profusão para os brahmanas. Por tais atos uma pessoa ganha muitas regiões de felicidade de aspecto maravilhoso. Capítulo 130. Dever do rei com tesouraria e reino esgotados. Yudhishthira disse, qual rumo de conduta deve ser adotado por um rei sem amigos, que tem muitos inimigos, com a tesouraria esgotada, e desprovido de tropas, ó Bharata? Qual, de fato, deve ser sua conduta quando ele está cercado por ministros vis, quando seus planos são todos divulgados, quando ele não vê seu caminho claramente à sua frente, quando ele ataca outro reino, quando ele está empenhado em oprimir um reino hostil, e quando embora fraco ele está em guerra com um soberano mais forte. Qual, de fato, deve ser a conduta de um rei e os negócios de cujo reino são mal regulados, e que desconsidera as necessidades de hora e lugar, que é incapaz, por suas opressões, de ocasionar a paz e causar desunião entre seus inimigos. Ele deve procurar a aquisição de riqueza por meios maus, ou ele deve sacrificar sua vida sem procurar riqueza. Bhishma disse, conhecedor dos deveres como és, tu, ó touro da raça Bharata, me fizeste uma pergunta relativa ao mistério com relação aos deveres. Isto é, este não é um assunto sobre o qual uma pessoa possa ou deva falar diante de audiências mistas. Sem ser questionado, ó Yudhishthira, eu não ousaria falar sobre este dever. A moralidade é muito sutil. Pode-se compreendê-la, ó touro da raça Bharata, pela ajuda dos textos das escrituras. Por lembrar do que ouviu e por praticar boas ações, alguém em algum lugar pode se tornar uma pessoa virtuosa. Por agir com inteligência o rei pode ou não conseguir adquirir riqueza. Isto é, por meio de artifícios engenhosos um rei pode conseguir encher sua tesouraria, ou sua melhor engenhosidade e cálculos podem falhar. Ajudado por tua própria inteligência, pense qual resposta deve ser dada à pergunta sobre este assunto. Escute, ó Bharata, aos meios, repletos de grande mérito, pelos quais reis podem se comportar durante épocas de infortúnio. Por causa da moralidade verdadeira, no entanto, eu não chamaria de justos aqueles meios.
Se a tesouraria for cheia pela opressão, tal conduta leva o rei para a beira da destruição. Esta é a conclusão de todos os homens inteligentes que têm pensado sobre o assunto. O tipo de escrituras ou ciência o qual uma pessoa sempre estuda dá a ela o tipo de conhecimento o qual ela é capaz de dar. Tal conhecimento realmente se torna agradável para ela. Ignorância leva à esterilidade de invenção em relação a meios. Habilidade de invenção de meios, através da ajuda do conhecimento, se torna fonte de grande felicidade. Sem nutrir quaisquer escrúpulos e qualquer malícia, isto é, com um coração puro, ouça estas instruções. Pela diminuição da tesouraria, as forças do rei são diminuídas. O rei deve, portanto, encher sua tesouraria por quaisquer meios, como alguém criando água em um ermo que não tem água. De acordo com este código de quase moralidade praticado pelos antigos, o rei deve, quando chegar a hora para isso, isto é, quando a época de miséria acaba, mostrar compaixão por seu povo. Este é o dever eterno. Para os homens que são capazes e competentes, sob situações e circunstâncias comuns, os deveres são de um tipo. Em épocas de miséria, no entanto, os deveres são de um tipo diferente. Sem riqueza um rei pode por penitências e semelhantes adquirir mérito religioso. A vida, no entanto, é muito mais importante do que mérito religioso. E como a vida não pode ser mantida sem riqueza, nenhum mérito que fique no caminho da aquisição da riqueza deve ser procurado. O rei que é fraco, por adquirir somente mérito religioso, nunca consegue obter meios justos e apropriados para o sustento. E já que ele não pode, nem por seus melhores esforços, adquirir poder pela ajuda somente do mérito religioso, portanto, as práticas em épocas de necessidade são às vezes consideradas como não inconsistentes com a moralidade. Os eruditos, no entanto, são de opinião que aquelas práticas levam à pecaminosidade. Depois que acaba a época de miséria, o que deve fazer o kshatriya? Ele deve em tal momento se comportar de tal maneira que seu mérito não possa ser destruído. Ele deve também agir de tal maneira que ele não tenha que sucumbir a seus inimigos. Isto é, ele deve realizar expiações e fazer o bem àqueles a quem ele prejudicou, para que eles não possam permanecer descontentes com ele. Estes foram declarados como seus deveres. Ele não deve cair em desânimo. Ele não deve em épocas de infortúnio procurar salvar do perigo de destruição o mérito de outros ou dele mesmo. Por outro lado, ele deve salvar a si mesmo. Esta é uma conclusão segura. Ele não deve, em tais épocas, se abster de alguma ação que possa prejudicar seu próprio mérito ou aquele de outros. Em outras palavras, ele pode desprezar todas as considerações sobre os méritos religiosos de outros e dele mesmo. Seu único interesse em tal época deve ser salvar a si mesmo, isto é, sua vida. Há estes ruti, isto é, que está estabelecido que brahmanas, que estão familiarizados com os deveres, devem ter competência em relação aos deveres. Similarmente, em relação ao kshatriya, sua competência deve consistir em esforço, já que força de braços é sua grande posse. Quando os meios de sustento de um kshatriya se acabam, o que ele não deve pegar exceto o que pertence aos ascetas e o que é possuído pelos brahmanas? Assim como um brahmana em uma época de necessidade pode oficiar no sacrifício de uma pessoa para quem ele nunca deveria oficiar em outros tempos comuns e comer alimento proibido, assim não há dúvida de que um kshatriya em infortúnio pode pegar riqueza de todos exceto ascetas e brahmanas. Para alguém afligido por um inimigo e procurando os meios de fuga, o que pode ser uma saída imprópria. Para uma pessoa presa dentro de um calabouço e procurando escapar, qual pode ser um caminho impróprio. Quando uma pessoa é afligida, ela escapa até por uma saída imprópria. Para um kshatriya que, por causa da fraqueza de sua tesouraria e exército, vem a ser muito humilhado, nenhuma vida de mendicância nem a profissão de um vaisya ou aquela de um sudra é prescrita. A profissão ordenada para um kshatriya é a aquisição de riqueza por meio de batalha e vitória. Ele nunca deve mendigar de um membro de sua própria classe. A pessoa que se sustenta em tempos comuns por seguir as práticas originalmente declaradas para ela, pode em tempos de miséria se sustentar por seguir as práticas declaradas na alternativa. Em uma época de miséria, quando as práticas comuns não podem ser seguidas, um kshatriya pode viver até por meios injustos e impróprios. Os próprios brahmanas, isto é visto, fazem o mesmo quando seus meios de vida são destruídos. Quando até os brahmanas em tais épocas se comportam assim, que dúvida há em relação aos kshatriyas?
Isto está, de fato, determinado. Sem afundar no desânimo nem se entregar à destruição, um kshatriya pode pela força pegar o que puder de pessoas que são ricas. Saiba que o kshatriya é o protetor e o destruidor das pessoas, portanto, um kshatriya em perigo deve pegar à força o que puder, com o objetivo de no final proteger as pessoas. Nenhuma pessoa neste mundo, ó rei, pode manter a vida sem prejudicar outras criaturas. O próprio asceta levando uma vida solitária nas profundidades da floresta não é exceção. Um kshatriya não deve viver confiando na sorte, especialmente aquele, ó o chefe dos Kurus, que deseja governar. O rei e o reino devem sempre proteger um ao outro mutuamente. Este é um dever eterno. Como o rei protege, por gastar todas as suas posses, o reino quando ele cai em desgraça, assim mesmo o reino deve proteger o rei quando ele cair em infortúnio. O rei, mesmo na extrema miséria, nunca deve desistir de sua tesouraria, de seu mecanismo para castigar os vis, de seu exército, de seus amigos e aliados, e de outras instituições necessárias e dos chefes existentes em seu reino. Homens conhecedores do dever dizem que alguém deve manter suas sementes, tirando-as do próprio alimento. Esta é uma verdade citada do Tratado de Samvara, bem conhecido por seus grandes poderes de ilusão. Vergonha para a vida daquele rei cujo reino definha. Vergonha para a vida daquele homem que por falta de meios vai para um país estrangeiro para viver. As bases do rei são sua tesouraria e exército. Seu exército, além disso, tem suas bases em sua tesouraria. Seu exército é a base de todos os seus méritos religiosos. Seus méritos religiosos são as bases de seus súditos. A tesouraria nunca pode ser cheia sem oprimir outros. Como então o exército pode ser mantido sem opressão? O rei, portanto, em épocas de necessidade, não incorre em falha por oprimir seus súditos para encher a tesouraria. Para realizar sacrifícios, muitas ações impróprias são feitas. Por esta razão um rei não incorre em falha por fazer atos impróprios quando o objetivo é encher sua tesouraria em uma época de necessidade. Por causa da riqueza, outras práticas além das que são apropriadas são seguidas em épocas de pobreza. Se em tais tempos tais práticas impróprias não forem adotadas, o mal certamente será o resultado. Todas as instituições que são mantidas para trabalhar destruição e miséria existem para reunir riqueza. O exército e as cortes criminais. Guiado por tais considerações, todo rei inteligente deve determinar seu rumo de ação em tais épocas. Como animais e outras coisas são necessárias para sacrifícios, como sacrifícios são para purificar o coração, e como animais, sacrifícios e pureza de coração são todos para a emancipação final, assim mesmo política e punição existem para a tesouraria existe para o exército, e a política e a tesouraria e o exército, todos os três, existem para derrotar inimigos e proteger ou aumentar o reino. Eu citarei aqui um exemplo ilustrando os verdadeiros caminhos da moralidade. Uma árvore grande é derrubada para fazer dela uma estaca sacrificial. Ao cortá-la, outras árvores que ficam em seu caminho também têm que ser derrubadas. Estas também, ao caírem, matam outras que estão no local. Assim mesmo aqueles que ficam no caminho de fazer uma tesouraria bem cheia têm que ser mortos. Eu não vejo outra maneira do sucesso ser alcançado. Pela riqueza, ambos os mundos, este e o outro, podem ser tidos, como também verdade e mérito religioso. Uma pessoa sem riqueza está mais morta do que viva. Riqueza para a realização de sacrifícios deve ser adquirida por todos os meios. O demérito atribuído a uma ação feita em uma época de miséria não é igual àquele atribuído à mesma ação se feita em outros tempos, ó Bharata. A aquisição de riqueza e seu abandono possivelmente não podem ser ambos vistos na mesma pessoa, ó rei. Eu não vejo um homem rico na floresta. Com relação a toda a riqueza que é vista neste mundo, todos discutem entre si, dizendo, isto será meu. Isto será meu. Não há nada, ó opressor de inimigos, que seja tão meritório para um rei quanto a posse de um reino. É pecaminoso para um rei oprimir seus súditos, com imposições pesadas, em tempos comuns. Em uma época, no entanto, de necessidade, isto é muito diferente. Alguns adquirem riqueza por caridade e sacrifícios. Alguns que têm preferência por penitências adquirem riqueza por penitências. Alguns adquirem pela ajuda de sua inteligência e esperteza. Uma pessoa sem riqueza é considerada fraca, enquanto aquela que tem riqueza se torna poderosa.
Um homem de riqueza pode adquirir tudo. O rei que tem a tesouraria bem cheia consegue realizar tudo. Por sua tesouraria um rei pode ganhar mérito religioso, satisfazer seu desejo por prazer, obter o mundo seguinte, e este também. A tesouraria, no entanto, deve ser cheia pela ajuda da justiça e nunca por práticas injustas, as quais passam por justas em épocas de infortúnio. Apadharmanusasana Parva. Capítulo 131. Dever quanto atacado por rei injusto. Yudhishthira disse, o que, além disso, deve ser feito por um rei que é fraco e procrastinador, que não se envolve em combate por ansiedade pelas vidas de seus amigos, que está sempre sob a influência do medo, e que não pode manter seus planos em segredo? O que, de fato, deve fazer aquele rei cuja cidade e reino foram divididos e apropriados por inimigos, que não tem riqueza, que é incapaz por causa de tal pobreza de honrar seus amigos e uni-los a si mesmo, cujos ministros são desunidos ou comprados por seus inimigos, que é obrigado a permanecer na presença de inimigos, cujo exército definhou, e cujo coração tem sido agitado por algum inimigo forte. Bhishma disse, se o inimigo invasor tiver um coração puro e se ele estiver familiarizado com moralidade e lucro, o rei do tipo que tu indicaste deve, sem perder tempo, fazer as pazes com o invasor e ocasionar a reintegração daquelas partes do reino que já tinham sido conquistadas. Se o invasor for forte e pecaminoso e procurar obter vitória por meios injustos, o rei deve fazer as pazes com ele também, por abandonar uma parte de seus territórios. Se o invasor estiver sem vontade de fazer as pazes, o rei deve então abandonar sua própria capital e todas as suas posses para escapar do perigo. Se ele puder salvar sua vida, ele pode esperar por aquisições similares no futuro. Qual homem conhecedor da moralidade sacrificaria sua própria pessoa, a qual é uma posse mais valiosa, para enfrentar aquele perigo do qual se poderia escapar pelo abandono de sua tesouraria e exército? O rei deve proteger as damas de sua família. Se estas caírem nas mãos do inimigo, ele não deve mostrar qualquer compaixão por elas por incorrer no risco de sua própria prisão ao resgatá-las. Contanto que isto esteja em seu poder, ele nunca deve se entregar ao inimigo. Yudhishthira disse, quando seu próprio povo está descontente com ele, quando ele é oprimido por invasores, quando sua tesouraria está esgotada, e quando seus planos são divulgados, o que o rei deve fazer então? Bhishma disse, o rei, sob tais circunstâncias, deve, se seu inimigo for virtuoso, procurar fazer as pazes com ele. Se o inimigo for injusto, ele deve então aplicar sua bravura. Ele deve, por tais meios, procurar fazer o inimigo se retirar de seu reino, ou lutando valentemente, ele deve sacrificar sua vida e ascender para o céu. O rei pode conquistar a terra inteira com a ajuda até de uma pequena tropa, se aquela tropa for leal, alegre e dedicada ao seu bem. Se morto em batalha, ele com certeza ascenderá ao céu. Se ele conseguir matar seus inimigos, ele com certeza desfrutará da terra. Por sacrificar sua vida em batalha, uma pessoa obtém a companhia do próprio Indra. Capítulo 132. Ação quando nas piores circunstâncias. Yudhishthira disse, quando as práticas repletas de moralidade superior e benéficas para o mundo, aquelas que pertencem ao governo justo desaparecem, quando todos os meios e recursos para o sustento da vida caem nas mãos de ladrões, quando, de fato, tal época calamitosa começa, por quais meios deve um Brahmana, ó avô, que por afeição é incapaz de abandonar seus filhos e netos, subsistir? Bhishma disse, quando tal período começa, o Brahmana deve viver pela ajuda do conhecimento. Tudo neste mundo é para aqueles que são bons. Nada aqui é para aqueles que são vis. Aquele que fazendo de si mesmo um instrumento de aquisição, pega a riqueza dos maus e dá para aqueles que são bons, é considerado conhecedor da moralidade da adversidade. Desejoso de manter seu governo, o rei, ó monarca, sem levar seus súditos à indignação e rebelião, pode pegar o que não é livremente dado pelo dono, dizendo, isto é meu. O homem sábio que, purificado pela posse de conhecimento e poder de conduta correta em outros tempos, age de modo repreensível em tal época, não merece realmente ser criticado. Aqueles que sempre se sustentam por aplicar sua força nunca gostam de algum outro modo de viver. Aqueles que são dotados de poder, ó Yudhishthira, sempre vivem pela ajuda da coragem. As escrituras comuns, que existem para épocas de necessidade sem exceções de nenhum tipo, devem ser praticadas por um rei em tais épocas.
O rei, no entanto, que é dotado de inteligência, enquanto seguindo aquelas escrituras, fará alguma coisa a mais. Os textos comuns, sem exceções de qualquer tipo, prescritos para épocas de infortúnio, permitem a um rei encher sua tesouraria por arrecadar contribuições pesadas de seus próprios súditos e daqueles de reinos hostis. O rei comum, em tal época, age dessa maneira. O rei, no entanto, que é dotado de inteligência, enquanto arrecadando tais contribuições, toma o cuidado de taxá-las sobre aqueles que são maus e puníveis entre seus próprios súditos e entre os súditos de outros reinos, e se abstém de molestar os bons. Em tais tempos, no entanto, o rei não oprime ritvijas, e poroítas e preceptores e brahmanas, todos os quais são honrados e tidos em alta estima. Por oprimi-los, mesmo que em tais épocas, ele incorre em censura e pecado. Isto que eu te digo é considerado como uma autoridade no mundo. De fato, este é o olho eterno pelo qual as práticas em épocas de angústia devem ser olhadas. Uma pessoa deve ser guiada por sua autoridade. Por isto é para ser julgado se um rei é para ser chamado de bom ou mau. É visto que muitas pessoas residentes em aldeias e cidades, incitadas por ciúmes e cólera, acusam umas às outras. O rei nunca deve, em suas palavras, honrar ou punir alguém. Calúnia nunca deve ser falada. Se falada, ela nunca deve ser ouvida. Quando ocorre uma conversa caluniosa, uma pessoa deve tapar seus ouvidos ou deixar completamente o lugar. Conversa caluniosa é a característica de homens pecaminosos. Ela é uma indicação de depravação. Aqueles, por outro lado, ó rei, que falam das virtudes de outros em reuniões que são boas, são bons homens. Como um par de touros dóceis, governáveis, bem domesticados e usados para carregar cargas, colocam seus pescoços para o jugo e arrastam a carroça de bom grado, assim mesmo o rei deve suportar suas cargas em épocas de infortúnio. Outros dizem que um rei em tais períodos deve se comportar de tal maneira que ele possa conseguir ganhar um grande número de aliados. Alguns consideram o costume antigo como a mais alta indicação de virtude. Outros, isto é, aqueles que são a favor da conduta seguida por Sanka em direção a Likita, não mantêm esta opinião. Eles não fomentam tal opinião nem por malícia nem por avareza. Há pessoas que afirmam que sacerdotes e brahmanas nunca devem ser punidos ou taxados. Este é o costume eterno, e, portanto, isto é moralidade. Outros que aprovam a conduta de Sanka em direção a seu irmão Likita na ocasião do último, se apropriando de umas poucas frutas pertencentes ao primeiro, são de uma opinião diferente. A última classe de pessoas é tão sincera quanto a primeira em sua opinião. Elas não podem ser acusadas por afirmarem que até sacerdotes e brahmanas podem ser punidos quando pecam. São vistos exemplos mesmo de grandes rishis que declararam que até preceptores, se dedicados a práticas más, devem ser punidos. Mas não há autoridade aprovável para tal proposição. Os deuses podem ser deixados punirem tais homens quando acontecer de eles serem vis e culpados de práticas más. O rei que enche sua tesouraria por recorrer a estratagemas fraudulentos certamente abandona a virtude. O código de moralidade que é honrado em todos os aspectos por aqueles que são bons e em circunstâncias afluentes, e que é aprovado por todo coração honesto, deve ser seguido. É considerado como conhecedor do dever aquele que sabe que o dever depende ao todo de 4 alicerces. Como declarado nos Vedas, como declarado nos Smritis, como sancionado pelos costumes antigos e como aprovado pelo coração ou pela consciência. É difícil descobrir as razões nas quais o dever se mantém, assim como é difícil descobrir as pernas da cobra. Como um caçador de animais descobre o rastro de um veado atingido por uma flecha por observar as manchas de sangue no chão, assim mesmo uma pessoa deve procurar descobrir as razões dos deveres. Um homem deve seguir com humildade o caminho trilhado pelos bons. Tal, de fato, era a conduta dos grandes sábios reais de antigamente, ó Yudhishthira. Capítulo 133. Enchimento da tesouraria em tais épocas. Bhishma disse: o rei deve, por tirar riqueza de seu próprio reino, como também dos reinos de seus inimigos, encher sua tesouraria. Da tesouraria provém seu mérito religioso, ó filho de Kunti, e é por causa da tesouraria que as bases de seu reino se estendem. Por estas razões a tesouraria deve ser cheia, e quando cheia, ela deve ser protegida com cuidado por parar com todos os gastos inúteis, e até deve-se procurar aumentá-la. Esta é a prática eterna.
A tesouraria não pode ser cheia por agir com pureza e justiça, nem por agir com crueldade desapiedada. Ela deve ser cheia por se adotar um comportamento intermediário entre esses dois. Como um rei fraco pode ter uma tesouraria? Como também um rei que não tem uma tesouraria pode ter força? Como um homem fraco pode ter um reino? De onde também alguém sem um reino pode obter prosperidade? Para uma pessoa de posto alto, a adversidade é como a morte. Por esta razão o rei deve sempre aumentar sua tesouraria e exército, e aliados e amigos. Todos os homens desrespeitam um rei com uma tesouraria vazia. Sem estarem satisfeitos com o pouco que tal rei pode dar, seus empregados nunca expressam qualquer boa vontade em seu trabalho. Por sua riqueza, o rei consegue obter honras grandiosas. De fato, a riqueza oculta seus muitos pecados, como os mantos escondendo tais partes de uma forma feminina que não devem ser expostas para a visão. Aqueles com quem o rei tinha disputado antigamente se enchem de angústia ao verem sua nova riqueza. Como cachorros eles mais uma vez aceitam serviço sob ele, e embora esperem somente por uma oportunidade para matá-lo, ele os recebe como se nada tivesse acontecido. Como, ó Bharata, tal rei pode obter felicidade. O rei deve sempre se esforçar para adquirir grandeza. Ele nunca deve se curvar em humildade, isto é, se entregar com facilidade. Esforço é virilidade. Ele deve antes se quebrar em uma oportunidade desfavorável do que se curvar diante de alguém. Ele deve antes ir para a floresta e viver lá com os animais selvagens. Mas ele não deve viver calmo no meio de ministros e oficiais que como ladrões quebraram todas as restrições. Mesmo os ladrões da floresta podem fornecer um grande número de soldados para a realização dos atos mais violentos, ó Bharata. Se o rei transgride todas as restrições saudáveis, todas as pessoas se enchem de alarme. Os próprios ladrões que não sabem o que é compaixão temem tal rei. Por esta razão, o rei deve sempre estabelecer regras e restrições para alegrar o coração de seu povo. Regras a respeito até de questões muito insignificantes são aclamadas com prazer pelo povo. Há homens que pensam que este mundo é nada e que o futuro também é um mito. Aquele que é um ateu deste tipo, embora seu coração seja agitado por medos secretos, nunca deve ser de confiança. Se os ladrões da floresta, enquanto observando outras virtudes, cometem depredações somente em relação à propriedade, aquelas depredações podem ser consideradas como inofensivas. As vidas de milhares de criaturas são protegidas pelos ladrões observarem tais restrições. Matar um inimigo que está fugindo da batalha, rapto de esposas, ingratidão, pilhar a propriedade de um brahmana, privar uma pessoa de toda a sua propriedade, violação de donzelas, ocupação continuada de aldeias e cidades como seus senhores legais, e relações adúlteras com esposas de outros homens. Estas são consideradas como ações perversas até entre ladrões, e os ladrões devem sempre se abster delas. É também certo que aqueles reis que se esforçam por promover a paz para inspirar confiança sobre eles mesmos nos corações dos ladrões, conseguem, depois de observar todas as vantagens e desvantagens deles, exterminá-los. Por esta razão, ao tratar com ladrões, é necessário que eles não sejam exterminados completamente. Suas esposas e filhos devem ser salvos, e suas habitações e vestuário e posses e utensílios domésticos, etc., não devem ser destruídos. Deve-se procurar trazê-los sob o domínio do rei. O rei nunca deve se comportar com crueldade em direção a eles, pensando que ele é mais poderoso do que eles. Os reis que não os exterminam completamente não têm medo de extermínio para si mesmos. Aqueles, no entanto, que os exterminam têm sempre que viver com medo da consequência daquele ato. Capítulo 134. Kshatriya deve manter o dever. Bhishma disse, em relação a isto, pessoas conhecedoras das escrituras declaram este texto a respeito do dever, isto é, para um kshatriya possuidor de inteligência e conhecimento, o ganho de mérito religioso e a aquisição de riqueza, constituem seus deveres óbvios. Ele não deve, por discussões sutis sobre o dever e consequências despercebidas em relação a um mundo futuro, se abster de realizar esses dois deveres. Como é inútil discutir, ao ver certas pegadas no chão, se elas são de lobo ou não, assim mesmo é toda a discussão sobre a natureza da virtude e o contrário. Ninguém neste mundo vê os frutos da justiça e da injustiça. Um kshatriya, portanto, deve buscar a aquisição de poder.
Aquele que é poderoso é mestre de todos. A riqueza leva a posse de um exército. Aquele que é poderoso, isto é, aquele que tem riqueza e força militar, obtém conselheiros inteligentes. Aquele que não tem riqueza é realmente decaído. Um pouco de qualquer coisa no mundo é considerado como a sujeira restante de um banquete. Um homem pobre pode ter somente um pouco de todas as coisas terrenas. Aquele pouco, no entanto, é como o resto do jantar de um homem forte. Se um homem forte faz muitas ações más, ninguém, por medo, diz ou faz qualquer coisa para criticá-lo ou detê-lo. Se virtude e poder forem associados com verdade, eles podem então salvar os homens de grandes perigos. Se, no entanto, os dois forem comparados, o poder parecerá ser superior à virtude. É do poder que a virtude provém. A virtude se apoia sobre o poder, como todas as coisas imóveis sobre a terra. Como a fumaça depende do vento para seu movimento, assim mesmo a virtude depende do poder. A virtude, a qual é a mais fraca dos dois, depende do poder para seu sustento, como uma trepadeira depende de uma árvore. A virtude é dependente daqueles que são poderosos, assim como o prazer é dependente daqueles que são dados ao prazer. Não há nada que homens poderosos não possam fazer. Tudo é puro com aqueles que são poderosos. Um homem sem poder, por cometer más ações, nunca pode escapar. Homens se sentem alarmados pela sua conduta, assim como eles ficam alarmados pelo aparecimento de um lobo. Alguém decaído de um estado de riqueza leva uma vida de humilhação e tristeza. Uma vida de humilhação e vergonha é como a própria morte. Os eruditos dizem que quando, em consequência de uma conduta pecaminosa, alguém é rejeitado por amigos e companheiros, ele é perfurado repetidamente pelos dardos verbais de outros e tem que queimar de aflição por causa disso. Professores de escrituras dizem com relação à expiação da pecaminosidade que um homem deve, se maculado pelo pecado, estudar os 3 Vedas, servir e adorar os Brahmanas, gratificar todos os homens por olhares, palavras e ações, abandonar toda a baixeza, casar em famílias nobres, proclamar os louvores de outros enquanto confessa sua própria indignidade, recitar mantras, realizar os usuais ritos de água, assumir uma brandura de comportamento, se abster de falar muito, realizar penitências austeras, e procurar a proteção de brahmanas e kshatriyas. De fato, alguém que cometeu muitas más ações deve fazer tudo isso, sem ficar zangado pelas repreensões proferidas pelos homens. Por se conduzir desta maneira, uma pessoa pode logo se purificar de todos os seus pecados e recuperar o respeito do mundo. De fato, uma pessoa ganha grande respeito neste mundo e grandes recompensas no próximo, e desfruta de diversos tipos de felicidade aqui por seguir tal conduta e por partilhar sua riqueza com outros. Capítulo 135. Kayava ao ladrão. Bhishma disse, em relação a isto é citada a antiga história de um ladrão que, tendo sido observador de restrições neste mundo, não encontrou a destruição no próximo. Havia um ladrão de nome Kayava, nascido de um pai kshatriya e uma mãe nishada. Kayava praticava os deveres kshatriya. Hábil para castigar, possuidor de inteligência e coragem, familiarizado com as escrituras, desprovido de crueldade, dedicado aos brahmanas, e cultuando seus superiores e preceptores com reverência, ele protegia os ascetas na observância de suas práticas. Embora um ladrão, ele ainda conseguiu ganhar felicidade no céu. De manhã e à noite ele costumava excitar a ira dos veados por caçá-los. Ele conhecia todas as práticas dos nishadas, como também de todos os animais que viviam na floresta. Bom conhecedor dos requisitos de tempo e lugar, ele vagava pelas montanhas. Familiarizado como ele era com os hábitos de todos os animais, suas setas nunca impediam seus alvos, e seus braços eram fortes. Sozinho, ele podia derrotar muitas centenas de tropas. Ele reverenciava seus pais idosos, cegos e surdos na floresta todos os dias. Com mel e carne e frutas e raízes e outras espécies de alimento excelente, ele entretinha com hospitalidade todas as pessoas merecedoras de honra e lhes fazia muitos bons trabalhos. Ele demonstrava grande respeito por aqueles brahmanas que tinham se afastado do mundo para residir nas florestas. Matando veados, ele muitas vezes obtinha carne para eles. Em relação àqueles que eram relutantes, por medo de outros, em aceitar presentes dele por causa da profissão que ele exercia, pois é sempre repreensível aceitar doações de pessoas de caráter duvidoso, ele costumava ir às suas residências antes da alvorada e deixar a carne em suas portas.
Um dia muitos milhares de ladrões, desprovidos de compaixão em sua conduta e que não respeitavam restrições, desejaram elegê-lo como seu líder. Os ladrões disseram: tu conheces os requisitos de tempo e lugar. Tu tens sabedoria e coragem. Tua firmeza também é grande em tudo que tu empreendes. Seja tu nosso principal dos líderes, respeitado por nós todos. Nós faremos como tu mandares. Nos proteja devidamente, assim como um pai ou mãe. Caiavia disse: nunca matem uma mulher, ou alguém que por medo se mantém fora da briga, ou uma criança, ou um asceta. Quem se abstém de lutar nunca deve ser morto, nem as mulheres devem ser agarradas ou levadas à força. Nenhum de vocês deve matar uma mulher entre todas as criaturas. Que brahmanas sejam sempre abençoados e vocês devem sempre lutar pelo seu bem. A verdade nunca deve ser sacrificada. Os casamentos de homens nunca devem ser obstruídos. Nenhum dano deve ser infligido àquelas casas nas quais as divindades, os pitris, e os convidados são cultuados. Entre as criaturas, os brahmanas merecem ser dispensados por vocês em suas excursões de pilhagem. Por doar até vocês todos, vocês devem adorá-los. Aquele que incorre na ira dos brahmanas, aquele para quem eles desejam derrota, fracassa em encontrar um salvador nos 3 mundos. Aquele que fala mal dos brahmanas e deseja sua destruição, ele mesmo encontra a destruição como a escuridão ao nascer do sol. Residindo aqui, vocês obterão os frutos de sua bravura. Tropas serão enviadas contra aqueles que se recusarem a nos dar nossos tributos. A vara de castigo é destinada aos maus. Ela não é destinada à autoexaltação. Aqueles que oprimem o Deus merecem a morte, é dito. Aqueles que procuram aumentar suas fortunas por afligirem reinos de modos inescrupulosos, logo virão a ser considerados como bichos em um corpo morto. Os ladrões que se comportarem de acordo com estas restrições das Escrituras, logo ganharão salvação, embora levando uma vida de pilhagem. Bhishma continuou: aqueles ladrões, assim endereçados, obedeceram todas as ordens de Caiavia. Por desistirem do pecado, eles obtiveram grande prosperidade. Por se comportar de tal maneira e por fazer o bem para os honestos e por reprimir os ladrões das práticas más, Caiavia alcançou grande sucesso no mundo seguinte. Aquele que sempre pensa nesta narrativa de Caiavia não terá que ter medo dos habitantes da floresta, realmente, de nenhuma criatura terrestre. Tal homem não terá que temer nenhuma criatura, ó Bharata. Ele não terá que temer homens perversos. Se tal homem for para a floresta, ele poderá viver lá com a segurança de um rei.